descanso. Por isso que a gente não responde hater. Por isso que a gente não bate de frente com ninguém na internet ou qualquer outro lugar. Porque se o sábio discutir com o tolo, a Bíblia está falando que você nunca mais vai ter descanso. Quer ter descanso? Ignora. Deixa pra lá. É muito forte, Salomão. Esse aqui faz em 3.000 anos que ele escreveu isso. Impressionante, parece que foi ontem. O homem que é muitas vezes repreendido, uma vez cai e não se levanta mais, diz na versão Almeida. Na versão King James diz: quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Versão NTLH. Estou lendo em várias versões porque esse versículo é muito importante de estudar. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. É forte demais esse versículo. E é uma verdade absoluta que eu vejo na vida, nos negócios, nas famílias, nos casamentos. Gente que é muitas vezes repreendida e uma vez cai não se levanta mais. Isso aqui é importante lembrar, porque a gente que nasceu assim em igreja, essas coisas, você escuta muito uma expressão assim: pô, o fulano caiu. Lembra disso, né? Quando faz isso é só quando veio a público e ele perdeu toda a influência, tudo que tinha, né? Mas na verdade, com certeza essa pessoa foi repreendida muitas vezes. Deus avisou muitas vezes. Muita gente, os profetas avisaram, chegou sonhos e tal. Ele insistiu. Aí sim ele caiu, não se levantou mais. Deus é um Deus de misericórdia e de oportunidades, né? Então, o homem que é muitas vezes repreendido insiste no erro. Não é que ele errou, é que ele insistiu no erro. Aqui é a chave, gente. Errar é humano. A gente sempre fala isso, né? Errar sempre é burrice, é uma escolha que não é inteligente. Mas, além de não ser inteligente, não é bíblico você continuar no erro, né? Então, um homem que é muitas vezes repreendido, uma vez cai, não se levanta mais. Então, assim, eu acho que um dos maiores benefícios que a gente pode fazer pra gente mesmo é amar a repreensão. Eu ensino muito isso no Método Dash, né? Vocês já participaram. É um dos princípios milenares. Amar a disciplina, amar ser corrigido, ter gatilhos de repreensão, ou seja, pessoas que estão dispostas a te repreender quando você precisa. Bom, eu escolho pessoas que têm esse discernimento espiritual e essa capacidade técnica. Então hoje, por exemplo, meu pai é uma pessoa que me corrige até hoje. Eu tenho o meu pastor, né, que sempre, quando a gente tem uma oportunidade, senta do meu lado, não só para me incentivar, mas muitas vezes para me repreender, falar: cara, cuidado com isso aqui que você fez tá errado e tal. E também tem alguns amigos. Mas geralmente, uma pessoa que às vezes não tem um pai, né, pode encontrar num pastor ou num mentor esse gatilho de repreensão. A Bíblia não diz quem é repreendido que vai ser sábio, a Bíblia diz que quem ama a repreensão será sábio. Então, e é muito difícil você ser repreendido, você chamar a atenção, você fica nervoso por dentro, o sangue esquenta, mas você tem que começar a gostar disso, porque esse é o caminho do crescimento. É o caminho da aceleração do seu destino. Voltando então aqui, versículo 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o perverso governa, o povo se aflige. Outra versão, a versão NTLH diz: quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Por quê? Porque não tem opressão. E a Bíblia é que está falando. É a Bíblia, não é a minha opinião, não. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Versículo 3. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo que possui. Engraçado que Salomão liga uma história que aparentemente não tem nada a ver com a outra, mas tem. Sim. Olha o que ele fala: o filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Por quê? O filho que ama a sabedoria vai prosperar financeiramente, vai ter sua própria família, vai dar orgulho ao pai. Mas quem anda com mulheres imorais vai dar fim a tudo que possui. Me dá um exemplo bíblico de alguém que deu fim a tudo que possuía porque andou com uma mulher imoral. Salomão. Sansão. Tem vários exemplos bíblicos. Sim. Não é só um, não. Tem vários. Da mesma maneira que a mulher ela edifica, ela também destrói. Eu acredito, até um tema para um Brunecast ou até para um curso, que o poder de construir e destruir o futuro de um homem está na mão da mulher que ele casa. Porque a Bíblia nos dá base para pensar isso. Porque a Bíblia fala: a mulher sábia constrói, edifica a sua casa, mas a louca destrói com as suas próprias mãos. Versículo 4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Você nem fala nada, que Bom, já está bem já claro. está bem claro e vou pular essa.
5. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Ou seja, bajulação não agrada a Deus. Sabe o que é bajulação, Erley? Sabe? Elogios sem fundamento. Ó, bajulação, elogios sem fundamento, elogios só para agradar, mas que não são verdades. Né? Uma coisa é você honrar a pessoa com elogio, outra coisa é bajular. Você está fazendo só por interesse, você está fazendo, não é nem verdade, mas você quer, sabe, de alguma forma seduzir a pessoa. Os ímpios são capturados nas artimanhas dos seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. Cara, olha a promessa para os justos: liberdade e felicidade. Os ímpios são capturados nas artimanhas, nas armadilhas dos seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. Você quer liberdade e felicidade? Tem que viver uma vida de justiça. Tem que ser uma pessoa justa. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio que não tem a inteligência para dedicar-se a isso. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Olha que interessante esse versículo, versículo 7, né? O justo se interessa em militar, ou seja, em lutar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Está dizendo que você ajudar os necessitados é questão de inteligência. E o justo consegue ter essa inteligência. Logo, quando você agrada a Deus, você atrai um tipo de inteligência que poucas pessoas podem ter. Você começa a perceber o mundo de forma diferente. 8. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Ou seja, quando você vê um alvoroço, uma confusão, vê de onde veio. Você já vai descobrir que não é uma pessoa de sabedoria. Às vezes você estava esperando ser sócio dessa pessoa, casar com essa pessoa. Se vem alvoroço, quer dizer que essa pessoa é um zombador. Porque os sábios, eles apaziguam grandes conflitos. O insensato expande todas as suas paixões. Fala demais. Não, cara, suas paixões, ó. Tá nervoso, tá apaixonado, só que já casado. O sábio reprime isso e acalma a sua alma. Fala, não, isso não é pra você, cara. Não se emociona tanto. Mas o insensato, ele expande, ele foca em todas as paixões, por isso que expande. O enfraquecido e o opressor se encontram. É o Senhor quem deu a cada um o dom de enxergar. Outra versão, a NTLH, diz: o pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu os olhos para verem. Ele deu tanto para o pobre quanto para o que oprime o pobre. O que eles fizeram na vida não tem nada a ver com Deus. Se o cara quer oprimir, quer pagar o pecado da opressão, ele vai pagar por isso um dia. E se o pobre quer continuar na pobreza, lógico que eu entendo que nem todos estão pobres porque querem, mas muitos são porque querem, porque não conseguem fazer o certo ou buscar a ajuda necessária ou pagar o preço que tem que ser pago. Eu digo isso porque eu cresci numa comunidade de frente para um morro famoso ali no Rio de Janeiro, então todos meus amigos de igreja e escola eram do morro, eu cresci muito, eu subi no morro, então eu sei que muita gente está ali porque quer. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Forte, né? Só indiretas hoje. 19. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Cara, eu tenho uma interpretação boa disso aqui. O que quer dizer, então? Meras palavras não conseguem corrigir uma pessoa que precisa saber que existe punição. Por exemplo, por que a gente não infringe sinal vermelho? Por que a gente, quando tá precisando de dinheiro, não assalta? Porque tem punição, pô. Se não tiver punição, as pessoas fazem o que querem. É ou não é? Sim. É igual você pega a lei seca, só depois que realmente ficou muito rígido, porque muita gente... O pessoal parou de beber dirigindo, exatamente. Porque dirigir bebendo, né? A multa, não sei o quê. Exatamente. 20. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Caramba, olha. A versão NTLH é mais profunda ainda, diz: há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Eu li esse versículo para ele. Eu falei, cara, infelizmente, a Bíblia, é verdade, não é que eu tenho um coração duro, não, é que a Bíblia orienta. Se você tratar colaborador como filho, um dia ele vai querer direito de filho. Um dia ele fala, quer saber por que eu não tenho isso?
Sim. Porque você deixou ele sentir-se parte Pôs disso. ele na mesma categoria. Exatamente. Aí você pode falar, Thiago, mas a gente tem que amar todo mundo. Mas amar todo mundo não tem a ver com isso. Você pode amar... A Bíblia que tá falando. Exatamente. E aí uma coisa que você sabe que eu decidi aprender com o que dá certo, né? Porque encurta muito o nosso processo na vida. Então eu olho a vida das pessoas que dão certo, as pessoas bilionários, lista da Forbes, então eu vejo, eles tratam os funcionários com respeito, eles tratam os funcionários de igual para igual, não rebaixa ninguém, mas não dá entrada de filho, não. Funcionário é funcionário, filho é filho, não tem papinho, não tem piadinha e tal. Você tá entendendo isso? Então quando você vê, cara, ali dá certo, aí você vê que a Bíblia já orientava isso. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia, ou seja, quem tem temperamento difícil vai ser uma pessoa problemática, trabalhe o seu temperamento. 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Forte isso aqui, hein? O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Mas, ao contrário, também o humilde um dia vai receber honra e glória.